Essa missa é chamada Missa da Aurora, a missa do nascer do sol. Enquanto a missa de ontem à noite, chamada Missa da Meia-Noite, entre na escuridão da noite nasce o Salvador. O sentido dessa missa é o sentido de luz. No missal nós podemos observar pelo tempo que já no começo do introito já fala da luz. Hoje uma luz brilhará sobre nós, porque nasceu o Senhor. É o sol da justiça, o sol que vem depois da aurora. Na coleta falamos para Deus a mesma coisa. Recebemos, nós pedimos ao Deus onipotente, iluminados pela nova luz do nosso verbo encarnado, resplandeça, brilha em nós, em nossas obras, aquilo que pela fé já brilha no nosso espírito. Então todo o sentido dessa missa é o sentido de olharmos para essa luz que é Jesus Cristo. Luz que ilumina, como diz o próprio de São João, a todo homem que vem este mundo. Diante da escuridão do mundo, provocada pelo pecado, agora brilha a luz para dar um novo sentido à vida. E a nossa fé é a fé dessa pessoa, de Jesus, que é a luz do mundo, e na medida em que nós nos unimos a Ele, nós também brilhamos através das nossas obras. Por isso Ele vai nos dizer: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ele é essa luz. Mas quando essa luz veio, como encontrou a humanidade? E como nós, que somos membros da família humana, devemos ir a essa luz? Vejamos primeiro o primeiro ponto, que é o contexto histórico de César Augusto, que ordena o recenseamento. Depois vejamos a ida de Maria e José a Belém. E por fim, vejamos o que fez Maria e o encontro dos pastores com Jesus, indo atraídos por essa luz, que é o próprio Cristo. Olhamos César Augusto. César Augusto era um grande imperador, dominador de tudo. É verdade que havia uma pax romana quando veio Jesus, mas o império era muito grande. César Augusto, no seu orgulho, na sua vaidade, ao ponto de, em certa época da história, querer ser considerado como um Deus, ele quer contar quantas pessoas estão sujeitas a ele. E é por causa dessa vaidade de César Augusto que Maria e José têm que ir a Belém. Imaginemos Maria perguntando a José: a profecia de Miqueias diz que o menino nascerá em Belém, e do Belém, terra de Judá. Mas nós estamos em Nazaré, e Deus, que governa todas as coisas, Deus que faz do mal o bem, Deus aproveita o momento em que César Augusto vai fazer o seu ato de orgulho, e através dessa situação, José e Maria têm que ir a Belém, e é lá que nasce o Salvador. E Maria teria dito para José: os caminhos da providência são insondáveis, são misteriosos. Realmente, diante de tantas circunstâncias que nós vemos no mundo, poderíamos ficar desesperados, achando que Deus não cuida da história, achando que Deus permite o mal e o mal vencerá. O mal nunca vence, porque o mal é a ausência do bem, e o mal, ele provém do demônio. E o demônio já é um perdedor. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e na sua infinita bondade, Deus pode tirar do mal o bem, e assim Ele faz. E Deus permite o mal, não porque Ele queira o mal, mas para o homem mergulhando no mal, Deus tira aí o bem e vem aí o Salvador. E o homem reconheça que esse Salvador é quem vai dar o verdadeiro sentido da vida. Uma outra coisa importante é a providência divina,
que governa todos os acontecimentos da história. Deus, respeitando a vontade humana, respeitando a liberdade humana, Deus permite que o homem faça muitas coisas, mas Ele está no controle. O homem pode fazer muitas coisas, boas ou ruins, mas no final Deus sempre vai sair vitorioso, porque Ele é vitorioso, porque Ele governa todas as coisas. Ele não deixou a humanidade para se bel prazer, fazendo o que quer, e não cuida da humanidade. Isso seria uma heresia, chamado deísmo. Mas não, Ele criou, e Ele cuida, Ele protege e Ele governa. Cristo é Rei, e Ele continua governando. Embora os homens sejam expulsados de suas vidas, Ele continua governando. Ele tem todo o poder do céu e da terra, e exerce esse poder, inclusive dentro da igreja. Diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos na igreja, sobretudo nos dias de hoje, e assim foi durante toda a história, em épocas muito difíceis, e hoje nós vemos uma verdadeira apostasia dentro da nossa igreja, em que a centralidade de Cristo foi substituída pela centralidade do homem. Em muitos casos, nós poderíamos ficar pensando que tudo acabou, porque iremos dar receitas prontas para que as coisas se resolvam, porque iremos dizer que tem que ser dessa forma, dessa, daquela, como se nós fôssemos os donos de toda a solução. Mas quem guia o mundo é o Espírito Santo. Quem guia a igreja, sobretudo, é a alma da igreja, é o Espírito Santo. E Ele cuida de todas as coisas. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, como Maria dizendo o seu sim, como Maria e José indo a Belém, como Jesus pregando o Evangelho em toda parte e falando, como nós falamos aqui. Deus, Ele se utiliza do homem para, através do homem, como instrumento da sua providência, realizar todas as coisas. Mas quem governa é Deus. Não vamos nos esquecer nunca disso. Mesmo, repito, quando Ele permite o mal, Ele vai tirar do mal sempre o bem, em vista sempre da eternidade. Isso nós nunca podemos nos esquecer. Nós temos uma visão muito imediatista da vida, uma visão muito restrita. Eu penso no agora. Peguemos o exemplo de uma doença. Eu fiquei doente. A primeira coisa que eu faço é fazer muitas novenas para eu ficar curado daquela doença. Ótimo, Jesus curou muitos doentes e continua curando, seja diretamente com milagres, seja através de medicamentos. Porém, eu tenho que pensar em primeiro lugar de que isso me aproveita para a eternidade. A minha visão, então, fica uma visão muito restrita, muito pensando no agora e o depois, e a outra vida, e a porta que vai se abrir para mim depois da morte. Essa condução de Deus na história é sempre em vista da salvação dos homens e, evidentemente, da sua glória. Essa meditação devemos fazer sempre para vermos como nós precisamos melhorar nesse ponto, como precisamos confiar mais da graça de Deus, mais do que em nós mesmos. O segundo ponto, vamos encontrar Maria e José no de Belém. E São Lucas diz que eles chegaram a Belém e não havia lugar para eles na estalagem da cidade. É significativo São Lucas colocar aí o para eles. Por que para eles? Para os outros poderia haver? Possível. Mas o porquê o para eles? E nós fazemos um paralelo com relação à nossa vida. Será que nós damos lugar para eles no nosso dia a dia? Na nossa programação diária, em que temos que estudar, trabalhar, correr para um lado, correr para o outro, agilizar tantas coisas, escrever, ir ao computador, fazer trabalhos da casa, enfim, atender pessoas, e queimamos tantos neurônios com tantas preocupações. Mas durante a nossa vida, que lugar tem dentro de nós mesmos? Jesus e Maria e José. Que lugar tem dentro de nós aquele menino? Ele nasce dentro de nós também. Qual é o sentido que nós damos à nossa vida com Jesus? No discurso, é claro que podemos dizer: estamos bem,
sou católico, rezo mesmo todos os dias, vou à Santa Missa, confesso, comungo, ótimo, estudo o catecismo, muito bem, mas a minha mentalidade é a mentalidade cristã, é a mentalidade que Cristo é o centro, em que é fazer a sua vontade, ou a minha mentalidade está condicionada pelas coisas do mundo? Porque nós estamos envolvidos numa sociedade pagã, materialista, hedonista. Então nós estamos condicionados por isso. Estou me deixando condicionar. Como é que está o meu raciocínio, o meu modo de pensar, que vai refletir o meu modo de agir? Então essa é a questão de lugar tem Jesus na minha vida, no meu dia a dia. Eu digo nos meus discursos, porque eu como sacerdote posso ter discursos muito bonitos, mas dentro de mim e do meu dia a dia, como é a minha vida, porque lugar tem Jesus, e confiança tem nele. Como eu procuro, como cristão, eu como sacerdote, e vocês como leigos, o que é que como nós refletimos nas nossas ações, nos nossos projetos de vida, nas nossas atividades, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, como refletimos nosso Senhor? Somos frutos da graça de Deus, os obras dessa graça. Mas, eu repito, há os condicionamentos do mundo, condicionamentos da educação que nós recebemos. Foi muitas vezes uma educação defasada e errada, com os meios de comunicação que nos forjaram. Há hoje uma verdadeira mudança de mentalidade em todos os sentidos na nossa sociedade, mentalidade anticristã, não só pagã, mas anticristã, que é pior, porque lugar tem Jesus na nossa vida. E precisamos refletir sobre isso e voltarmos ao Evangelho, voltarmos ao catecismo, voltarmos àquele plano de Deus para a nossa vida, para a nossa vida familiar, para a nossa vida pessoal e depois também para a nossa vida pública. Mas há um terceiro ponto, não menos importante, é o encontro dos pastores, aquela disposição dos pastores de irem. Quando ouviram os anjos anunciando uma alegria para todo o povo, na cidade de Davi, nasceu em Salvador o Cristo o Senhor, filho de Davi, Jesus. Eles disseram: vamos até Belém e vejamos o que o Senhor nos preparou. E São Jerônimo diz ao lugar que foram festinantes, foram apressadamente. Esta é a atitude daquele que crê em nosso Senhor: ir apressadamente, ir ao encontro de Jesus. Não medir esforços. Mas hoje estou cansado, não posso ir à missa. Não, festinantes, apressadamente. Hoje estou cansado, não vou rezar. Não, reze, festinantes. Vá a Jesus logo. Hoje eu não quero fazer esse bem àquela pessoa, porque aquela pessoa vai fazer coisas erradas. Não, vá, ajude. Festinantes. E eles foram com humildade, levando seus presentes, foram ao encontro de Jesus. E encontraram Jesus onde? Numa manjedoura. Bom, pequenino, já sofrendo. E aí nós fazemos um paralelo entre o presépio e a cruz. Porque veio o Filho do Homem, o Filho de Deus, do que se fez homem? Para salvar. E a salvação vai na cruz, é o ápice. Mas ali ele já começa a salvar. E ali já começa o seu sofrimento, a sua dor. Seus gemidos ali já são de salvação. Sua fome, sua sede, sua dor, suas lágrimas já são para a salvação. E Calvário e presépio
são praticamente a mesma coisa, fazem parte do mesmo conjunto. A salvação passa pela cruz, passa pelo sofrimento. E nunca podemos perder essa dimensão do sacrifício. Nunca podemos correr do sacrifício. Sabemos oferecer nossos sacrifícios no dia a dia por amor a Deus. Temos que aprender a oferecer os sacrifícios, senão nós não crescemos na vida espiritual. Não crescemos. Temos que saber, diante da dor, diante do sofrimento, oferecer a nosso Senhor em união com os seus sofrimentos, o preserve e o ajude. Repito isso muitas vezes, porque infelizmente as pessoas não aproveitam as cruzes do dia a dia. Infelizmente, em todos os setores da igreja, inclusive os mais altos. Não aproveitam a cruz, não se quer a cruz, não abraça a cruz, porque também não abraça, por exemplo, que é nascer no curral. Quem é do interior sabe o que é um curral: sujo, mal cheiroso. O que a mãe diz: cuidado para não pisar. Assim, vai pisar. A gente, quando era criança, dizia: cuidado para não pisar no vidro, porque ele chegava com os pelos sujos, cheirando mal. Vai para lá. É ali que Jesus escolhe para nascer. Ele não se suja, mas é ali que ele vai. Aquela sujeira representa a nossa sujeira, o nosso mau cheiro, e o nosso pecado causa mau cheiro. Santa Catarina de Sena, quando chegava nas cortes pontifícias, ela saía, desculpem, vomitando. Ela não conseguia, porque a podridão era tão grande que lhe causava mau cheiro e ânsia de vômito. Nós mantemos uma aparência cheirosa, mas dentro de nós, será que não tem essa podridão do estábulo que precisa que Jesus venha nos dar uma lição de pobreza, de humildade, de reverência, de desposamento? E nos arranjos da vaidade, da ostentação? Para encerrar, uma história muito conhecida de Natal conta que aqueles pastores foram a Belém, cada um levou o seu presente. Mas tinha um pastorinho que não tinha presente, não conseguiu, era muito pobre, tão pobre que não tinha nada para levar. E chegando a Belém, chegando ao presépio, eles então começaram a dar os seus presentes a Maria. E Maria, aqueles presentes simples, mas muito delicados, Maria vai receber os presentes. E Maria estava com o menino Jesus nos braços. E tinha aquele pastorzinho que não tinha presente. E Maria queria receber os presentes. E o que Maria faz? Dá Jesus para aquele pastor segurar. E porque ele não tinha nada nas mãos, ele pegou Jesus. E Maria então pega os presentes. É interessante essa história porque nos mostra, evidentemente uma lenda, mas nos mostra exatamente que para chegarmos a Jesus, o maior presente que Jesus quer de nós está aqui dentro, no nosso coração. Quando nós nos despojamos de nós mesmos, quando dizemos eu não tenho nada para dar a você, a mim mesmo aqui, aí Jesus vem para nós. Esse é o verdadeiro sentido do Natal para nós. Por isso, que esse Natal não seja apenas um acontecimento, como muita gente hoje quer corrigir esse paganismo que penetrou no Natal e diz que é o aniversário de Jesus. Não é o aniversário de Jesus, é muito mais. É a encarnação do Filho de Deus, é a luz que vem a mim, que vem à minha vida, é a luz que vem ao mundo e que transforma o mundo. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Não é uma festa de aniversário em que comemos coisas diferentes,
duvidosas e que no outro dia passou. Não, é muito mais do que isso. É um encontro pessoal com o menino Deus, que veio na sua pequenez, na sua simplicidade, na sua pobreza, na sua humildade, dizer: eu sou o caminho. Vem e me abraça, me leva no colo e me leva no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.